Alô galera que gosta e acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial aos esmeraldinos. Eu vou fazer uma análise aqui dessa vitória do Goiás sobre o CSA 1-0, jogo da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O resultado devolveu o Goiás ao G4 da competição. O Goiás está na 4ª colocação com 19 pontos, empata com o Sampaio em todos os critérios de desempate, com exceção no número de cartões vermelhos. O Goiás recebeu um cartão vermelho já no Brasileiro e o Sampaio não. E esse cartão não foi de jogador, né? Foi o preparador de goleiros Edmar, no jogo contra o Vila Nova lá no Anésio Brasileiro Alvarenga. Ele foi expulso e esse cartão então desequilibra, né, a favor da equipe do Sampaio Corrêa, que dessa forma está em terceiro, e o Goiás em 4º lugar. Eu quero falar aqui primeiro dos aspectos positivos dessa vitória, depois farei uma análise do jogo e depois eu vou citar alguns pontos que me preocupam no Goiás neste momento. Bom, a vitória importantíssima para colocar o time no G4 de novo. O Goiás entrou em campo ontem já na 8ª colocação, né? E se você vai ficando para baixo ali, o campeonato vai ficando muito mais difícil. Então, o aspecto matemático, a vitória foi importantíssima. Outro fator, ganhar fora de casa, né? Já estava virando um tabu, 5 jogos sem vencer fora de casa. O Goiás agora conseguiu emplacar essa primeira vitória fora de casa e isso tira um pouco dessa pressão que normalmente não colabora com nada de positivo. E também quebra uma sequência negativa. O Goiás já vinha de um empate muito amargo contra o Vitória, que o Goiás vencia até os 41 do segundo tempo, uma derrota dentro de casa, a primeira derrota. Então você também quebra essa sequência de resultados negativos, o que também é um fator muito positivo. Bom, vamos ao jogo, né? O técnico Pintado não contou com o Apodi, David Duarte, e teve o retorno do Elvis. Ivan e Matheus Salustiano entraram na defesa e o Luan Dias saiu do time para que o Elvis entrasse. No primeiro tempo, achei que o Goiás fez um primeiro tempo superior ao do CSA. Tiveram uma posse de bola parecida, o CSA até finalizou mais vezes do que o Goiás. Só pegar para vocês aqui certinho o número de finalizações do CSA e do Goiás no primeiro tempo, mas a questão muito foi a oportunidade clara de gol, né? O CSA finalizou mais, porém as oportunidades do Goiás foram oportunidades mais claras do que do CSA. O CSA finalizou 6 vezes contra o gol do Goiás e o Goiás apenas 4 no primeiro tempo. A questão é que o Goiás esteve próximo de finalizar jogadas que eram muito claras. Vou dar aqui alguns exemplos. Uma primeira bola cruzada pelo Ivan, pelo lado direito. O Bruno Mezenga perdeu o tempo da bola. Foi um cruzamento muito bom do Ivan, mas o Bruno Mezenga perdeu o tempo da bola e desta forma desperdiçou a chance. Depois o Goiás saiu uma outra jogada que o Elvis deu um toque para o Aleph Manga na área pelo lado direito. Ele bateu cruzado. Achei que se ele rola a bola para dentro da área, a chance de sair do gol do Goiás era grande, porque tinham 2 jogadores fechando, o Mezenga e o Caio Vinícius. Depois que fez 1-0, o Goiás saiu num contra-ataque de 3 contra 1, e o Mezenga acabou dando um passe bizonho, né, lá na direita para o Dadá, e o Goiás desperdiçou mais uma oportunidade de marcar no primeiro tempo. Então o Goiás pecou muito nesse último passe, né, nesse penúltimo passe, na conclusão, mas foi um time que teve oportunidades bem mais claras do que o CSA no primeiro tempo e saiu vencendo por 1-0 com um golaço do Aleph Manga, onde inclusive eu acho que a jogada, vamos dizer, natural era ele tocar no Dadá, né, para o Dadá fazer a finalização. O Dadá que invadia a área em velocidade pelo lado esquerdo, mas ele arriscou o chute e fez o gol. Fez o gol, acabou. Tem gente, a jogada foi errada. Não, errada é não fazer o gol. A partir do momento que a bola entra, a escolha já foi automaticamente acertada. E o Aleph marcou o segundo gol dele pelo Goiás. Foi o único lance que o Aleph acertou no jogo praticamente também. De resto, no primeiro tempo com muitos erros, muito nervoso, tomou um cartão amarelo, errando algumas jogadas até simples, mas ele fez esse golaço e acho que isso dá moral para ele
para a sequência dessa Série B do Campeonato Brasileiro. No segundo tempo, foi um jogo muito aberto. E não tão aberto pela posição do Goiás. O Goiás não se atirou para cima do CSA, mas o Goiás, para mim, em termos de marcação, talvez esse tenha sido o tempo mais fraco do Goiás dentro dessa Série B. O Goiás marcou muito mal, deu muito espaço para o CSA, mesmo posicionado um pouco mais atrás. Os times tiveram uma posse de bola parecida ali no segundo tempo, 52% para o CSA, 48% para o Goiás, mas o CSA conseguia criar com facilidade na defesa esmeraldina. Tanto é que o CSA colocou 2 bolas na trave e o goleiro Tadeu fez 2 excelentes defesas para evitar que o CSA empatasse o jogo. Então, o Pintado, ele precisa encontrar soluções para estes momentos do jogo, né? E lógico que apresentou isso ontem, não via sendo uma rotina, mas o Goiás precisa ficar atento. Ganhou, mas você deve se manter atento a essas questões. No jogo, o Tadeu, o melhor jogador do Goiás, o Ivan, acho que não vai dar conta de jogar no Goiás. Sabe, é um jogador de muitas limitações. Ontem ele até fez um bom cruzamento para o Mezenga, que eu citei há pouco no primeiro tempo, mas foi só isso. Dificuldade demais para marcar, erra passes, lances assim, quase inacreditáveis. Me parece que perdeu a confiança para jogar. Acho que o Goiás vai ter que buscar outro jogador, porque ou então coloca o Diego, né? Dê uma sequência para o Diego ali, ver se o Diego consegue fazer esse papel, ele que já desempenhou essa função em outros clubes. Mas o Ivan me parece que não vai. Matheus Salustiano, para a estreia, ruim, achei fraco. Não gostei da estreia do Matheus Salustiano. É cedo para a gente cravar que o Goiás precisa de outro jogador, mas para mim ele não foi um substituto à altura do David, mesmo o David tendo aí as suas limitações. O Arthur, achei mais uma partida fraca. Reinaldo foi razoável, não esteve em um dos seus grandes dias. O Arthur, achei mais uma vez limitado. Os 2 volantes do Goiás, especialmente o Breno, uma dificuldade enorme para iniciar as jogadas, erra muitos passes, e isso é ruim. Eu acho que o Goiás precisa de um volante técnico, porque eu não acredito que o elenco do Goiás esteja fechado para essa Série B. E penso que nessas contratações em que o Goiás ainda fará pelo menos um volante, o Goiás precisa. Volante para ser titular, tá? Não é para brincar e ficar no banco, não. O Elvis, como faz bem ao Goiás, né? O jogador cadencia o jogo, qualidade no passe, joga de cabeça erguida, sabe o que quer fazer dentro de campo. Sem dúvida, quando está no time do Goiás, o Goiás fica muito mais forte. O Dadá, achei uma partida apagada do Dadá. O Dadá precisa ser mais intenso, porque senão vai se tornar jogador do segundo tempo. Ou o Dadá consegue participar do jogo todo com um bom grau de intensidade, com mobilidade, criando jogadas, ou então ele vai ser aquele jogador que daqui a pouco no elenco a função dele será jogar os últimos 30, 20 minutos de cada jogo. Bruno Mezenga, uma partida muito fraca, né? Ele errou 2 lances assim. O primeiro, num contra-ataque, o Goiás saiu 3 contra 1, ele errou um passe para o Dadá, um passe muito mal feito, e uma outra jogada que ele perdeu o tempo de bola no cruzamento do Ivan, que era uma chance claríssima de gol para o Goiás, e ele acabou perdendo o tempo de bola. E o Aleph foi um jogador que, como eu citei há pouco, para mim acertou um lance. Só que o lance que ele acertou decidiu o jogo. Então vamos dizer que ele sai do jogo com a balança pesando a favor dele. Entre os jogadores que entraram, assim, nenhum mereceu um destaque diferenciado, pelo menos na minha avaliação. Eu disse que eu falaria das preocupações. Eu estou achando o time do Goiás nessas últimas rodadas estagnado. O time parou de evoluir. A equipe começou meio devagar, depois deu uma encorpada, e agora nesses últimos 3 jogos, em todos eles o Goiás teve atuações fracas. Lá em Salvador, aliás, nos 4. Lá no Anésio Brasileiro, Alvarenga, uma atuação muito fraca. Depois o Goiás fez uma atuação razoável para fraca contra o Vasco, uma atuação ruim contra o Vitória, uma atuação
fraca, especialmente no primeiro tempo contra o Náutico, com outra atuação que para mim deixou a desejar, especialmente no segundo tempo. Então o Goiás precisa voltar a evoluir, questão daqui a pouco a competição atropela ele. A competição ela evolui naturalmente. E se você não evoluir junto, isso é igual uma floresta, as árvores começam a crescer e elas vão crescendo juntas. Se uma começa a ficar para trás, as outras engolem. E aí elas tomam o sol e acabou. Aquela lá não sai ali de baixo mais. Então o Goiás tem que evoluir junto com a competição, junto com os outros que estão crescendo na competição, para ele virar esse turno brigando lá na parte de cima da tabela. Um aspecto, por exemplo, que eu não gostei ontem, o Goiás não sabia o que ele queria no segundo tempo. O Goiás não sabia se ele ia trabalhar com bola longa para fazer velocidade, se ele ia trabalhar num jogo aproximado, se ele usaria uma marcação mais alta, se ele usaria uma marcação mais, mais baixa. Era uma salada. Em alguns momentos o Goiás estava tomando contra-ataque. O meio campo do CSA passava pelo meio campo do Goiás como se não tivesse nada. Para você ter uma ideia, o CSA finalizou contra o gol do Goiás 14 vezes, só no segundo tempo. Este é um número muito alto, mas muito alto mesmo, porque o Goiás vinha tendo uma média de finalização contra o seu gol, uma média de 8 por jogo, mais ou menos, não chegava a 9 por jogo. Ontem o CSA finalizou só no segundo tempo 14 vezes contra o gol do Goiás, o Goiás não encaixava a marcação, então o Goiás precisa voltar a evoluir como time. E eu estou falando isso no momento de vitória, porque seria muito fácil depois de uma derrota você abrir a caixa de ferramentas. Porque se não voltar a evoluir, o Goiás vai ter muitas dificuldades em seguir dentro do G4 dessa Série B. Beleza, gente? Essas aí foram as minhas principais impressões dessa vitória do Goiás sobre o CSA lá em Alagoas. Mas você, evidentemente, tem as suas considerações, pode ficar à vontade aí para fazer nos comentários e juntos nós vamos debatendo as coisas do futebol goiano. Eu desejo a todos uma excelente quinta-feira e até o próximo vídeo.